Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai trabalhar a questão de problemas de transporte, vamos continuar com problemas de transporte, mas considerando uma característica diferente, né? Uma característica na qual a soma das ofertas não é igual à soma dos produtos, das capacidades. Então vocês vejam aqui, né? Nesse exemplo que estamos mostrando, nós temos ali os custos de transportes entre fontes e clientes. Temos duas fontes, 3 clientes. As capacidades da fonte 1, 300, a capacidade da fonte 2, 400 unidades. Então eu tenho aqui uma soma de igual a 700 unidades. Enquanto as demandas, 200 para o cliente 1, 250 para o cliente 2, 200 para o cliente 3, né? Nós temos aí 650. Então nós temos aí uma falta de 50 unidades. Então, como é que nós resolvemos isso? Nós resolvemos isso colocando uma variável fictícia, né, que nós vamos chamar aqui de variável dummy, que ela vai exatamente fazer aqui a inclusão do que está faltando, nesse exemplo aqui em relação à demanda. Então, coloquei ali 50 unidades, né, e agora sim eu tenho uma soma igual a 700. O custo de transporte para a variável dummy é zero, né? Uma variável fictícia. Então, portanto, o custo ali, zero. Então, a partir daqui, a resolução do problema se torna a mesma do que nós vimos anteriormente. Então, eu vou copiar essa tabela aqui, vou apagar esses valores, né? Então, aqui nas células que eu vou pintar de amarelo, ficarão aqui as variáveis de decisão, né? Então, as respostas do nosso problema. Aqui eu vou colocar a expressão da restrição, que é a soma de tudo aquilo que vai sair da fonte 1, que terá que ser igual à sua capacidade. Faço a mesma coisa aqui para a fonte 2. Em relação às demandas, o que teremos, né? Teremos aqui a soma das colunas. Então, fiz isso para o cliente 1, arrasto aqui até a coluna do dummy. Então, estão aqui montadas as nossas restrições. Como é que vai ficar aqui a nossa função objetivo? Então, função objetivo. Vou usar aqui a expressão de somar produto, que são os custos da primeira tabela, pelas variáveis de decisão da segunda tabela. Então, está aqui pronta a nossa função objetivo. Então, agora podemos ir para o nosso solver. Lembre-se que lá na apresentação anterior mostrei a vocês como puxar o solver, né? Como abrir o solver caso ele já não esteja aí na aba dados. Então, a minha função objetivo está aqui na minha célula C11, uma função de minimização. As células variáveis são essas que eu pintei de amarelo na segunda tabela, onde aparecerão aqui as respostas. E temos aqui as restrições. Então, primeiro grupo de restrição, vamos colocar aqui as restrições de capacidade. Cliquei aqui, marquei essas duas células nas quais nós colocamos as somas das linhas, e elas terão que ser iguais aos valores da primeira tabela. E vamos aqui adicionar agora as restrições de demanda. Então, primeiro, coloco aqui as células nas quais colocamos as expressões de soma, e elas devem ser iguais aos valores de demanda da primeira tabela. Então, feito isso, damos OK.
Sempre verificar se aqui tornar variáveis e restritas não negativas está marcado, né? Nossa restrição de não negatividade. E o método de solução é o LP Simplex, programação linear. Então, vamos resolver aqui este problema. Vou pedir aqui o relatório de sensibilidade, já vamos dar uma olhadinha nele. Então, aqui eu vou transformar aqui já em valor, né? Só para deixar claro que é um valor monetário, é custo, né? Então, deixar aqui em vermelho, fica bem aparente. Então, vamos ver, né, como é que ficou aqui. Então, veja que toda a capacidade da fonte 1 foi usada, sendo que 250 unidades foi para o cliente 2, 50 para o cliente 3. E também toda a capacidade da fonte 2 foi usada, 400 unidades. Estão sendo 200 para o cliente 1, 150 para o cliente 2. Então, todas as demandas foram atendidas, incluindo aqui o dummy, né, 50 unidades que vieram da fonte 2 para o dummy. Então, qual que é a interpretação física que fazemos desse dummy? É que, como a capacidade é maior que a demanda, né, essas 50 unidades, elas permaneceram no estoque da fonte 2. Então, elas não saíram da fonte 2. Né? Então, tem ali um excesso de capacidade que foi utilizado. E o custo total de toda essa distribuição foi de R$ 4.750. Só vamos dar uma relembradinha aqui no relatório de sensibilidade, né? Então, lembre-se aqui, por exemplo, né, que da fonte 1 para o cliente 1 não foi nada, né? Então, o que significa isso? Né? Significa que o custo, né, esse custo de R$ 10 por unidade está muito alto. Veja que eu tenho aqui um permitido reduzir. Então, se eu faço, né, o custo de 10 menos o permitido reduzir, tenho ali um valor de 8. Então, para que seja interessante a fonte 1 enviar material para o cliente 1, o custo deveria ser menor do que 8. Ok? Então, está aqui colocado, né, a sensibilidade. E a mesma coisa aqui em relação ao preço sombra, na segunda tabela de restrições, né? Então, vocês se lembram que o preço sombra é o quanto vai variar a minha função objetivo caso eu aumente, né, em uma unidade a quantidade de material, né? Então, por exemplo, né, como é um plano de transporte, eu tenho que fazer isso aqui em 2 etapas, né? Então, por exemplo, se eu aumentar aqui uma unidade na demanda do cliente 1, então eu tenho ali R$ 8, né? Então, vai aumentar minha função objetiva em R$ 8. Mas para equilibrar isso, eu tenho que aumentar a capacidade também. Então, quem é que está enviando material para o cliente 1? Quem manda material para o cliente 1 é a fonte 2. Então, eu tenho que aumentar aqui também uma unidade na fonte 2. Né? No caso aqui, aumentaremos em R$ 4. Portanto, a soma desses dois aumentos são R$ 12. Então, se aumentar ali uma unidade na demanda do cliente 1 e uma unidade na fonte 2, né, de capacidade, isso significa que a minha função objetivo aumentará em R$ 12. Então, lembrando esse conceito de preço sombra. Vamos fazer agora um exemplo, né, um pouco diferente desse, que é a questão de quando a oferta for menor do que a nossa demanda. Então, deixa eu aumentar aqui, né, para ficar mais visível. Então, agora, em vez de eu ter aqui, eu vou colocar que a nossa oferta da fonte 2 é de 300 unidades também. Portanto, eu tenho uma oferta 50 unidades menor do que a demanda. Então,
Dessa vez eu vou ter que incluir uma variável dummy aqui do lado da oferta e com o valor de 50 unidades para equilibrar. Então agora soma da capacidade igual a soma da oferta. E vamos fazer aqui a mesma coisa. Então Ctrl C, Ctrl V aqui, vou limpar esta segunda tabela, montar aqui as expressões de restrição. Então soma das linhas para fazer a restrição de capacidade. Então, vem até o dummy. E vou somar as colunas para fazer as restrições das demandas. Então, puxo aqui até o cliente 3. Vamos montar nossa função objetivo, uma função de minimização. Então, aqui, somar produto dos custos pelas quantidades das variáveis de decisão. Então, deixa eu pintar aqui também de amarelo, só para ficar claro aqui quais são as respostas obtidas, né? Aqui a função objetivo também já vou deixar em moeda, vou deixar em vermelhinho para ficar bem aparente. Vamos então aqui para o nosso solver. Então o solver já está aqui, a célula C13, é uma função de minimização, custo é sempre minimização. Nossas variáveis de decisão estão aqui nas células B8 até D10. E vou adicionar agora as restrições. Então, eu tenho a restrição de capacidade, da célula E8 até E10, devem ser iguais aos valores das capacidades. Vou aqui adicionar agora as demandas, as somas das demandas, célula B11 a D11, devem ser iguais aos valores das demandas na primeira tabela. Tá? Feito isso, dou um OK. Tornar variáveis restritas não negativas marcadas, método de resolução LP Simplex. Vamos resolver. Então está aqui, pedi um relatório de sensibilidade. OK. Deixa eu ampliar um pouco essa coluna para aparecer aqui nosso valor da função objetivo. Então veja que agora ficaram aqui 50 unidades do dummy em relação ao cliente 1. O que significa isso? O cliente 1 está recebendo 150 unidades da fonte 2, 50 unidades do dummy. Dummy é uma variável fictícia, nesse caso, cobrindo a falta de capacidade. Portanto, na verdade, o cliente 1 deixou de receber 50 unidades, ou seja, sua demanda não foi plenamente atendida. Tá? Então, essa que é aqui a interpretação física desse resultado. Vamos dar uma olhadinha aqui no relatório de sensibilidade. Quero mostrar para vocês aqui uma questão em relação ao preço sombra. Não, desculpe, preço sombra não. Quero aqui, nessa linha 13, onde eu tenho fonte 2 para cliente 2, nada foi enviado. O coeficiente é 7. E vejo que o permitido reduzir é 0. Então, aqui, o 7 menos 0, obviamente, é 7. Então, se eu estou reduzindo nada, significa o quê? Significa que 7 é um valor a partir do qual não é interessante a fonte 2 enviar material para o cliente 2. Então, tem que ser abaixo de 7. Então, já pegamos ali um valor que já está bem no limite. Vamos testar isso aqui. Por exemplo, então aqui está mostrado que a fonte 2 não envia nada para o cliente 2. Eu vou colocar um custo aqui de R$ 6,99, 1 centavo de diferença. E vamos ver o que acontece com essa resolução. Só vou pedir aqui para resolver. Olha lá.
né? Não vou, deixa eu pegar essa aqui de lado. Veja que com 6,99 a fonte 2 passa a enviar 150 unidades para o cliente 2. Né? Então, 6,99 já é interessante. Veja que 1 centavo ali, né, já fez uma diferença aqui na nossa resolução. E a função objetivo, que era de 4.150, agora baixou para 4.148,50. Deixa eu cancelar aqui. Voltar aqui para o 7, né, que era a nossa resposta inicial. Tudo bem, gente? Então era isso que tínhamos aí para mostrar para vocês. Até a próxima.